Já ouvi o Falcão, até o Casagrande falou uma dupla ali, Falcão e Cerezo, porque jogaram com ele, com o Ancelotti, quando, né, foram atletas contemporâneos e tudo mais. O fato é que alguém, seja ele quem for, vai ter que ficar lá, tomar conta da seleção até lá. Ah, eu sei, Eduardo, eu não quero ferir seus sentimentos patriotas. Eu sei que desde a eliminação, o Eduardo achou que no dia seguinte ia ter uma resposta para a torcida que ficou chateada nos quartéis e tal. O Eduardo tá chateadíssimo. Por favor, Eduardo, com todo respeito. Você acha mesmo que estão assim enlouquecidamente preocupados em resolver o problema que não tem técnico, não existe um departamento de seleção? Você acha Não, mesmo que nesse momento estão assim se digladiando internamente pela ausência de pessoas naquela salinha que era do Tite? Existe sim uma possibilidade, desde o começo do ano, desde que começou esse não é, deixou de ser flerte faz tempo, né? Esse stalkeamento do Ancelotti, de trazer para perto da seleção brasileira, né, para orbitar em relação a esse projeto, pessoas que conviveram e gostam do Ancelotti. Ah, então a primeira ideia era trazer o Falcão, já conversaram com o Kaká, falaram com o Casimiro. Então, pessoas que estão em torno do Ancelotti que ajudariam nessa dança do acasalamento, sabe? Que não termina nunca, vai, volta, convida de novo e tal. Então, existe um plano. Agora, o presidente da CBF já falou que não ia desfalcar ninguém. Se tivesse que desfalcar alguém, teria que ser depois do ano que vem. Se desfalcar o departamento de futebol do Santos, eu acho que também ia desfalcar. Teria que conversar com o presidente do Santos. Hoje o Falcão é diretor de futebol do Santos. Outro plano da CBF é contratar o Rodrigo Caetano, que hoje é diretor de futebol do Atlético Mineiro. Essas pessoas podem não ser hoje os técnicos do time, mas já que o Atlético fez com o Atlético Paranaense, está valendo tudo. Então, existe um plano de restabelecer um departamento para que tenha-se no departamento de seleção uma pessoa de confiança ou do convívio do Ancelotti para fazer esse intercâmbio. Mas precisa combinar com o Real Madrid, porque o Ancelotti não está disposto a fazer função dupla por um ano. A ideia é ter o Ancelotti no ano que vem. Então, você ter aqui uma filial do Ancelotti não garante que as ideias dele vão, ou ele vai passar um fax com ele que é o treino, ou ele vai passar um fax com quem ele convocaria. Me parece que não vai fazer isso. Ele tem sido muito elegante em dizer que vai cumprir o contrato com o Real Madrid e tal. A seleção brasileira precisa de um plano, porque assim, o Ramon foi muito mal no Mundial Sub-20. A ida dele, a volta às pressas para fazer uma convocação, foi uma cena de filme do Ted Lasso, entendeu? Vai, volta, convoca, volta para lá e é eliminado por Israel com todo o respeito e tal. É sub-20, não é para ganhar, é para formar jogador e tal, mas assim, não me parece que seja um plano. Você fica até a Copa América com o Ramon. Inclusive porque a gente tem que lembrar que no ano que vem tem Olimpíada. Eu sei que não, também, mesmo em você, não causa grandes emoções, mas o técnico da Olimpíada é o Ramon. E se você olhar o calendário, que não é uma coisa que o dirigente gosta de fazer muito, mas existe coincidência de datas FIFA com datas de convocação de sub-20 e também tem um pré-olímpico no ano que vem. Então o Ramon vai fazer duas funções. Ele tá se mostrando absolutamente apto para a função, para fazer esse primeiro período, porque a gente vai pensar que o nosso ciclo de Copa do Mundo, dessa vez, ele é mais curto, é 3 anos e meio, porque a Copa terminou em dezembro. Metade do ciclo vai ser feito pelo Ramon, já passou meio ano. Se ele ficar mais um ano, ele vai fazer meio ciclo de Copa, e aí o Ancelotti faz ciclo de Copa, sem ninguém sendo esse coordenador. Falta esperar o Ancelotti não é um problema. A minha curiosidade maior para o dia 30 de junho é o Edinaldo explicar o que se vai fazer até lá. Ninguém se interessa por eliminatória, não vai ser agora que vão se interessar. A América do Sul tem o melhor esquema de eliminatória do planeta, todo mundo vai se classificar, menos a Venezuela e a Bolívia e mais um. Tem que ser muito ruim para nos classificar, tem que perder todos os jogos 6-0. Ainda assim, pode ser que no saldo de gols vá, porque Tem a sete vão. repescagem ainda, né? São 10 Sete. seleções, 6 e mais uma 6 e mais um. repescagem. Então, são 6 Então, a vagas e questão meia. não é nem do ponto de vista, não é igual a eliminatórias da Europa, que sempre deixa um grandão fora. Aqui ninguém vai ficar de fora. Só que a seleção brasileira a dona da seleção brasileira não produz nada, a não ser a exposição da marca da seleção a cada 2 meses. Vai ser isso aí? É.
Agora, deixa eu insistir com você uma coisa, Marília. Embora possa não ser muito relevante quem vai ficar no lugar, tem aquilo que você falou. Tá todo mundo meio incomodado com isso. Os caras jogaram contra a Guiné lá, tinha menos da metade do estádio ocupada. Ninguém estava nem aí para uma seleção que eles sabem que não é a seleção de verdade, que o técnico não é de verdade, que é o Ancelotti que vai chegar. Então vai ficar um período meio nebuloso aí de seleção, como se não tivesse valendo, né? Assim, eu vou falar uma coisa que não tem nada de informação, mas é só uma coisa de quem, de fato, não tem uma relação umbilical com a seleção brasileira. E eu vejo, eu tenho 3 filhos pequenos, nenhum deles tem, porque realmente está difícil você criar algum tipo de vínculo com a seleção brasileira nos últimos anos. Torcem para o time e torcem para o City. E a seleção brasileira passa na televisão. Ninguém parou para ver Brasil e Guiné. Pararam para assistir a final da Champions, a semifinal da Champions, os quartos de final da Champions. A seleção brasileira contra a Guiné não quiseram. Eu acho que a seleção brasileira precisa pensar a médio prazo, Eduardo. Porque assim, mesmo que o Ancelotti venha, e venha a partir do ano que vem, e mesmo que ele seja campeão, porque o plano é vir com a taça, qualquer outra coisa não interessa, ninguém vai Perfeito, reformular, concordo. não vai olhar a base, não vai olhar o sub-17, não vai fazer uma escolinha de laterais, que o país não produz mais laterais, ele vai treinar o time para ganhar 7 jogos na Copa do Mundo. E depois? Né? E depois, daqui a 2 anos? Aí sai Ancelotti e entra Barbieri? Então, acho que a seleção brasileira deveria pensar nesse inteirinho em formar um técnico para a seleção, como a Argentina, sem querer, fez o Scaloni. Sei lá, põe o Rogério Ceni para trabalhar com o Ancelotti, põe Aí o, não, né, Marília? Aí você tá o brincando, Diniz né? para trabalhar com o Aí Ancelotti. essa nem o Tirone tem coragem de sugerir. Fiz de propósito, eu fiz de propósito. Mas põe alguém que tem o mínimo de interesse, inclusive de fazer um estágio com o Ancelotti, que nesse período, que não seja o Ramon, porque, de novo, gente, primeiro, eu acho que não tá, o nível ainda não é esse. Segundo, ele tem lá que defender a medalha olímpica. Põe alguém que neste momento possa ter um plano, nem que seja de formação, porque está escancarado a ausência de possibilidades no Brasil. Então, se o plano de médio prazo ser de novo ter um técnico brasileiro, pelo menos o Rogério Ceni é campeão do mundo, sei lá, põe o Kaká, põe alguém para ser esse técnico interino e para acompanhar o período Ancelotti, ainda que ele venha com o filho dele, com o Ancelotinho, né, o Calitinho e o Rogério Ceni. Para quando acabar a Copa do Mundo, mesmo que volte com a Copa do Mundo dos Estados Unidos, a gente tem um plano, porque com todo o respeito, com caneco ou sem caneco, sai Ancelotti, levanta a plaquinha, entra Barbieri, vai ser um negócio difícil. Rogério Ceni é pior do que Barbieri, né, Marília? Vamos começar. Rogério Ceni é Eu pior do penso que assim, Barbieri. Mas essa é uma questão. O Ancelotti, a chegada do em Ancelotti eu 2 até anos acho vocês têm um legal. técnico em conteste? Não vamos ter.